Você já teve dúvida na hora de usar think about ou think of? E aí, qual que é o correto? Bom, os dois estão corretos, porém existem algumas pequenas diferenças na hora de usar. Então nesse vídeo eu vou te explicar direitinho quando usar um, quando usar outro, e tem um porém que eu vou explicar no final desse vídeo. Então fica aí comigo e vamos aprender essa diferença. So, let's get started. Bom, e se você está aí lutando para aprender inglês, está sempre cheio de dúvidas, não consegue deslanchar, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, onde eu explico cada detalhe para você aprender a falar inglês de uma vez por todas. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes, basta você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve a gente passa mais informações por lá. Agora, vamos falar sobre think of e think about. Bom, primeiro que o verbo to think é o verbo pensar, achar. Agora, quando você vai fazer uma frase, existem duas preposições que você pode colocar logo depois do think. Então você vai ver think of e think about. E existem algumas diferenças entre você usar uma ou outra. E tem situações que tanto faz, você pode usar as duas que não faz a menor diferença. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar seu like aí pra gente, isso é muito importante pro canal. E se inscreve aí também se você ainda não é inscrito, assim você não perde nenhuma aula. Só clicar aí no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho também para você receber a notificação. Agora, vamos começar com think about. Quando que você usa think about? Quando você quer falar que você está pensando em alguma coisa, mas que você está remoendo, você está pensando muito naquilo. Por exemplo, você está pensando muito numa pessoa que você conheceu, que você gosta, ou de repente você está pensando muito em alguém porque a pessoa está passando por um problema, está doente, ou você está com um problema, está pensando muito naquele problema. Então é aquele pensar em alguma coisa quando você está remoendo aquela situação, aquele assunto, aquela coisa não sai da sua cabeça. Então você vai usar think com about. Deixa eu te dar alguns exemplos para ficar mais claro e daqui a pouco a gente vai comparar o think about com o think of. Aí talvez fica mais claro ainda essa diferença. Eu poderia dizer para você, por exemplo, I've been thinking about you. I've been thinking about you. Eu tenho pensado em você. Isso é até o título de uma música antiga do London Beat. Vou aproveitar e deixar aí na descrição também o link para você escutar essa música. Ele fala tanto I've been thinking about you que você nunca mais vai esquecer. Ou você me faz alguma proposta e eu posso falar para você Let me think about it. Let me think about it. Deixa eu pensar nisso. Ou seja, eu vou parar para ficar pensando, analisando essa situação aí que você colocou. É muito comum também a gente falar I'll think about it. Né? Você me faz uma proposta, fala alguma coisa e eu falo eu vou pensar. I'll think about it. Think about your life. Think about your life. Pensa na sua vida. I was thinking about what she said. I was thinking about what she said. Eu estava pensando no que ela disse. Ela disse alguma coisa e eu fiquei pensando. Então essa situação de você ficar pensando em alguma coisa, em algum assunto ou em alguém, você vai usar think about. Agora, se eu falasse para você, think of a number from 1 to 10. Think of a number from 1 to 10. Pensa no número de 1 a 10. Nesse caso, não é para você ficar pensando, analisando o número, é simplesmente para você me dizer o número, né? Dizer não, você pensar no número. Então, quando você está usando pensar nessa situação que é para você pensar numa coisa pontual, você fazer alguma coisa vir à sua mente, você lembrar de alguma coisa, então aí eles usam think of. Então, para você comparar, eu poderia falar think about this problem. Think about this problem. É para você pensar nesse problema. Tem um problema, é para você pensar aí numa solução, você analisar. Então você vai ficar pensando naquilo para chegar a uma solução, por exemplo. Agora, se eu falo para você, pensa no número, aí é simplesmente para você trazer um número na sua cabeça. Então é think of a number. Think of a number. O melhor jeito de você lembrar dessas diferenças é você pegar um exemplo de cada um que seja bem claro, bem óbvio e você memorizar. Então esses duas possibilidades aí para você memorizar, dois exemplos para você fazer essa diferença. Eu poderia dizer também, I can't think of a person who can help us. I can't think of a person who can help us. Eu não consigo pensar numa pessoa que possa nos ajudar. Ou seja, eu não consigo lembrar, não me vem à mente alguém que possa nos ajudar. Think of a color you like. Think of a color you like. Pensa numa cor que você gosta. We thought of a new plan. We thought of a new plan. Nós pensamos num novo plano.
Every time I listen to this song, I think of my mom. Every time I listen to this song, toda vez que eu ouço essa música, I think of my mom. Eu penso na minha mãe, ou seja, eu lembro dela. He is the only person I can think of. He is the only person I can think of. Ele é a única pessoa que eu consigo lembrar. É a única pessoa que eu consigo pensar agora. É a única pessoa que me vem à mente agora. Pegou a ideia? Agora, existem situações que tanto faz. Você pode usar think of, think about, que não tem diferença. Geralmente é quando as pessoas estão usando think como consider. As pessoas estão considerando a situação, os prós e contras, vantagens e desvantagens. Então, seria como um sinônimo de consider. Aliás, eles usam muito o verbo consider também. Por exemplo, se você falar assim, eu estou pensando em me mudar o ano que vem. Né? Você está considerando, você está pensando, se muda, se não muda, qual que vai ser a vantagem, a desvantagem, os prós e contras. Então tem situações que a gente fala que está pensando em alguma coisa porque a gente está analisando se vale a pena ou não, ou nas possibilidades daquilo acontecer ou não, né? Nos prós e contras. E em inglês você vai ver que eles usam muito o verbo consider nessa mesma situação. Então, para eu falar, eu estou pensando em me mudar o ano que vem, eu poderia dizer, I'm thinking of moving next year. Eu poderia dizer também, I'm considering moving next year. Então, nesse caso, as duas frases querem dizer a mesma coisa. Nesse exemplo, eu usei think of, mas se você usar think about, dá no mesmo. I'm thinking about moving next year. Então é uma frase que tem 3 possibilidades de você falar, qualquer uma que você escolher está correto. Poderia dizer também, if you're thinking about setting up a restaurant, think twice. Ou, if you're thinking of setting up a restaurant, think twice. Se você está pensando em montar, em abrir um restaurante, pense 2 vezes. We need to think about possible legal complications. Ou we need to think of possible legal complications. Nós precisamos pensar nas possíveis complicações legais. Uma outra situação que você pode usar think of e think about é quando você pergunta a opinião de alguém sobre alguma coisa. Por exemplo, eu poderia perguntar para você, what do you think about my new shirt? Ou, what do you think of my new shirt? Então, tanto faz, né? Estou perguntando o que você acha da minha camisa nova. Então pode ser think about ou think of my new shirt. What do you think of this idea? Ou what do you think about this idea? O que você acha dessa ideia? Né? Então pode ser com think of, think about, que dá no mesmo. Porém, tem sempre um porém. Eventualmente, você pode ouvir um falante nativo misturando isso aí. Então, essa é a forma correta de usar, geralmente você vai ver assim, mas vai acontecer de alguém falar errado, ou numa música, ou numa situação mais informal. Então, tem coisas que os próprios nativos acabam cometendo um erro, né? Acabam misturando, mas quem nunca, né? Em português também, tem coisas que a gente, no dia a dia, acaba falando errado, ou não a forma mais correta possível. Bom, galera, então é isso, e deixem nos comentários outras palavras que vocês queiram saber como usar, ou qual a diferença. Thanks for watching, and I'll see you next time.